Para o sermão de hoje, eu gostaria de iniciar com uma ilustração. Um jovem canadense, certa vez, sentiu o seu coração queimando pelo santo ministério e então buscou o seminário para sua formação. Ali no seminário, na metade do seminário, ele foi enviado para a parte francesa do Canadá, para fazer uma ação evangelística. E então, naquele momento, Deus aqueceu seu coração para que ele exercesse seu ministério naquela região. Ele passou a estudar francês, se tornou muito fluente na língua. Ali no seminário, conheceu uma jovem, se casou e foi para a parte francesa do Canadá, Quebec. E ali desenvolveu seu ministério numa pequena comunidade, numa pequena igreja. Era muito ativo no ministério pastoral. Todos os dias fazia questão em ler um capítulo do Novo Testamento em grego, em fazer o seu diário espiritual, em cumprir a sua carga diária de estudos, preparação de sermões, preparação de aulas e fazer as suas visitações noturnas, costumeiramente. Teve alguns filhos. A sua esposa, com muita dificuldade, como foi para o resto de sua vida, a aprender a língua francesa, tinha muita dificuldade de interação com os irmãos ali da igreja. Todos os domingos ele pregava nas duas línguas, tanto em inglês como em francês, e seguiu seu ministério. Igreja pequena, difícil o desenvolvimento, igreja arraigada na religião católica romana, com difícil penetração do evangelho, enfrentou muitas dificuldades, muitas crises, muitas lutas, muitas perseguições, muitas difamações, mas nunca murmurou. Os relatos dos seus filhos contam que nunca ouviu o pai discutindo com sua mãe ou praguejando contra o Senhor, ou mesmo reclamando do ministério pastoral. Pastorou profundamente aquelas almas que o Senhor lhe colocou. Teve que mudar de algumas cidades, em algumas ocasiões, fazia longas viagens para auxiliar outras igrejas que estavam sem pastor. A velhice foi chegando, a sua esposa sofreu um certo acidente e ficou adoentada, e ele teve que cuidar dela, para fazer com ela aquilo que ela fez a vida toda com ele. A igreja, as igrejas às quais ele pastoreou, nunca passou de 50 membros. Sempre igrejas pequenas, com pouca propagação, com pouco crescimento, com pouquíssima expansão. Morreu sozinho, num leito de hospital, longe de qualquer ovelha, longe de qualquer filho. O nome desse homem é Thomas Carson. Tom Carson. Está registrado no livro chamado Memórias de um Pastor Comum. Irmãos, nós não decidimos como o Senhor usará a nossa fidelidade. Nós não sabemos como o Senhor usará a nossa fidelidade. Mas de uma coisa nós sabemos: Ele requer que os seus obreiros sejam fiéis. Não existe nenhuma promessa triunfalista ou pragmática para a nossa fidelidade. Nenhuma. Nós não somos fiéis ao Senhor e à vocação por causa de alguma condicional prometida devida à nossa fidelidade. Por isso a fidelidade dos oficiais da igreja está ligada à sua vocação, o seu chamado, a sua marcação e o seu molde. Os oficiais da igreja, especialmente pastores e presbíteros, recebem uma mensagem para guardar e transmitir que não lhes pertence. É uma mensagem de outro. É um plano de outro. Não é sua propriedade. Eles são apenas dispenseiros. É essa a linguagem que Paulo usa, da mensagem de outro, do tesouro de outro. E eles compreendem profundamente
E isso é o mínimo esperado de ministros da palavra, de oficiais da palavra, que aquele que lhes confiou tal mensagem o fez para que o santo e eterno plano da Trindade fosse estabelecido. É isso que Paulo fala quando escreve aos Coríntios, em sua primeira carta, no capítulo 4, quando ele diz o seguinte: o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Por isso, irmãos, a fidelidade no ministério da palavra tem um custo. Custo esse que a grande maioria não calcula. A grande maioria sequer espera considerar. Observem se não é isso que nós temos aprendido nessa série. A fidelidade requerida, os frutos dessa fidelidade. Nós temos aprendido profundamente que a igreja é o que é por causa da proximidade, cumplicidade, compromisso dos seus líderes para com a palavra de Deus. Porque é a palavra que alimenta, não vontades humanas que alimentam. Entenda, meus irmãos, a fidelidade na palavra descreve se aquele que exerce o ministério é ou não, de fato, um oficial. São justamente as consequências da infidelidade ao ministério da palavra, por exemplo, a causa de corrupção, enfermidade e morte de muitas igrejas. Entenda, meus irmãos, isso vai muito além de aspectos religiosos. Se nós pararmos um instante para considerar as consequências de um ministério infiel, de um ministério desnutrido, de um ministério apático, nós perceberemos de fato as consequências da negligência desse tesouro que foi confiado. Talvez o Senhor nos concedeu a graça de refletirmos sobre os oficiais da igreja, esses instrumentos de graça que o Senhor concede ao seu povo num tempo tão apropriado, onde a dedicação à palavra, o pastoreio, a nutrição e proteção da igreja tem sido tão absurdamente negligenciado. Porque é a falta de percepção das ovelhas e dos próprios oficiais da igreja que os cega quanto às implicações a tal infidelidade. Isso os deixa sensíveis e cegos, apáticos. E eu quero citar algumas dessas consequências aqui de forma muito prática, para que a gente entenda de fato que isso é consequência da infidelidade ou da não dedicação ao ministério da palavra, que é o mesmo que ser infiel àquele tesouro que o Senhor confiou. Aquele que protege o tesouro, aquele que protege a palavra, tem que se gastar pela palavra. Tem que ver a sua vida sendo drenada pela palavra. Que consequências são essas? Eu sei que vocês poderiam citar algumas também, e talvez vocês concordem com muitas daquelas que eu citarei aqui. Por exemplo, igrejas são levadas à desnutrição, à inanição por causa da infidelidade da palavra. O que isso causa? Isso gera degeneração, insensibilidade, miopia, cegueira, acomodação ao estado degradante em que elas se encontram. E então elas formulam racionalizações. Igreja é isso mesmo. Nas igrejas nós temos dificuldades mesmo, na igreja nós temos luta mesmo, mas a igreja é formada de homens, de pessoas, de pecadores, então faz parte mesmo da vida da igreja. Quando isso acontece, irmãos, a comunhão perde a sua beleza, perde a sua atração. A palavra de Deus, a lei de Deus perde o seu sabor, perde a sua vitalidade. O próprio conceito de igreja, o conceito de fé e compromisso são completamente relativizados. Mas nós temos mais consequências.
Famílias disfuncionais não são corrigidas nem resgatadas, porque a igreja simplesmente não exerce o papel que deveria exercer. A hipocrisia espiritual se torna o seu normal interior, porque é isso que acontece na sua hipocrisia moral, no seu código de ética, no seu código de conduta, pelo simples fato de apenas reproduzirem aquilo que eles testemunham em suas igrejas e através dos seus líderes. Casamentos perdem o valor e o significado. O divórcio sempre é uma cartada ou um recurso disponível a ser utilizado sem qualquer temor. O compromisso da aliança perde o seu peso, a beleza da relação conjugal perde a sua atração, a fidelidade pactuada se torna condicional, a felicidade a dois não contempla mais o outro. Mas nós vemos mais consequências. Crianças e jovens são deixados à deriva da vida. Às margens da estrada da vida, o mundo passa a ser o seu maior atrativo. Então o mundo os adota e os instrui. Então eles passam a formar conceitos fundamentais, não segundo a palavra, não direcionado pela igreja, mas segundo o mundo. Conceitos sobre verdade, igreja, fé e religião. Conceitos sobre beleza, sexo, prazer, moralidade, beleza e liberdade. Conceitos sobre felicidade, realizações e propósitos. Conceitos sobre casamento, família, trabalho e filhos. Agora, irmãos, existe uma pergunta muito óbvia em toda essa introdução. Por que acontece tudo isso diante da infidelidade dos oficiais da igreja? Porque tudo isso resulta diante dessa infidelidade. A resposta não é complexa, a resposta também é muito simples. Porque o mundo é absurdamente fiel e comprometido com os seus propósitos e planos. Absurdamente comprometido com os seus propósitos e planos. Quando a igreja não faz o que é esperado dela, um vácuo, um vazio que ela deixa é ocupado pelo mundo e os seus companheiros do mal, a carne e o diabo. Um bispo anglicano chamado J.C. Ryle, ele disse algo muito interessante sobre ensinos infiéis. Ele disse o seguinte: ouvir ensinamentos antibíblicos em 52 domingos por ano é uma coisa séria. É uma injeção contínua de veneno lento na mente, que leva à morte, gradativamente. Então, entenda, meus irmãos, o Deus Trino é a verdade. E isso é inquestionável. O Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, é a verdade absoluta. O eterno plano de Deus consiste justamente em estabelecer essa verdade. A igreja é o sustentáculo da verdade. Os oficiais da igreja são ministros e escravos da verdade. Ou no mínimo deveriam ser. Isso significa dizer que os oficiais da igreja que não têm compromisso com a verdade de Deus não são oficiais. São meras falsificações da carne, são meras falsificações do ego, são meras falsificações do diabo. E é sobre isso que nós vamos estudar hoje. É sobre isso que nós vamos refletir hoje. Oficiais fiéis são escravos da palavra de Deus. Oficiais fiéis são escravos da palavra de Deus.
em muitos aspectos, tudo que é dito aqui se aplica a todos nós, todos os cristãos. Tudo na vida ministerial flui da palavra de Deus. Aquele que é um ministro da palavra é reconhecido justamente por isso. Ele não é reconhecido por causa da sua formação acadêmica, ele não é reconhecido por causa dos seus bens, ele não é reconhecido por sua intelectualidade, ele não é reconhecido por ser um empresário bem-sucedido, um investidor bem-sucedido, ele é reconhecido como alguém que vive pela palavra e para a palavra. Nós estamos num tempo em que isso tem passado. Os ministérios bivocacionados têm inundado as igrejas com esse conceito, ao mesmo tempo que as deixa famintas. Mas tudo na vida ministerial flui da palavra de Deus e da nossa relação com ela. Tudo. Isso quer dizer que ser escravo de Deus para todo cristão significa ser escravo da palavra de Deus. E isso é ainda mais imperativo para os ministros da palavra, irmãos, para os pastores, para os presbíteros. Agostinho, no século IV, século V, falou algo muito interessante nessa relação de escravidão, no fato de que todo homem é escravo. E ele falou algo muito intrigante sobre o homem como escravo. Ele diz assim: o homem bom, embora seja escravo, é livre. Mas o homem mau, mesmo que reine, é um escravo. E não de um homem, mas o que é muito pior, de tantos senhores quantos vícios ele tiver. Ou seja, a nossa vida consiste em dedicar o nosso coração a algo ou a alguém. E nós fazemos isso sempre, com variações de escalas, com gradações diferentes. Mas a nossa vida ela tem um compromisso, ela tem um propósito. Nós dedicamos o nosso coração a algo ou a alguém. E por mais que exista gradações diferentes, variações diferentes de dedicação de coração, sempre existirá uma máxima. Sempre existirá alguma coisa ou alguém que terá uma afeição maior, a dedicação maior do nosso coração. Aquilo que realmente toma com maior vigor as nossas afeições, as nossas intenções, a devoção do nosso coração. E o grande lance é que em uma igreja fiel, em uma igreja saudável, esse algo ou alguém sempre será exibido na nossa relação com ela. Especialmente se não for com o Senhor da igreja e uns com os outros. E isso se aplica a todos nós. Invariavelmente, irmãos. No entanto, mesmo que essa seja a realidade de todo cristão, existem imperativos maiores nessa relação com os ministros da palavra de Deus. Imperativos bem maiores, ao ponto de distingui-los em meio à multidão. Não é assim que nós fazemos? A igreja reconhece os vocacionados. A igreja identifica os vocacionados. A igreja percebe conotações maiores de afeição, de dedicação, de paixão. A igreja percebe isso. E a igreja, então, identifica e os prepara para o serviço da palavra. Para esses exige um imperativo maior. E isso não somente por causa da função que exige tal disposição, mas porque as consequências dos seus erros ou acertos serão bem mais drásticas, bem mais extensas, bem mais profundas. E, infelizmente, a grande parte dos cristãos ainda não compreendeu isso. Ainda não compreendeu que você depende
dos seus oficiais. A grande maioria dos cristãos ainda não entendem isso. Você depende dos seus pastores. Você depende daqueles que Deus colocou na vida da igreja para alimentar. Mas não é de qualquer oficial que você depende. Você depende de oficiais que são escravos da palavra de Deus. Homens assim não medirão esforços ou sacrifícios para que as ovelhas que o Senhor lhes confiou se pareçam cada vez mais com o bom pastor. Mas não somente isso, para que essas ovelhas realmente cheguem ao encontro do bom pastor. Basta observar a história, irmãos. Claro que nós não olharemos através de olhos hipócritas. Claro que nós não olharemos através de olhares muito críticos, talvez tentando observar erros, tentando observar falhas, mas existe um fato aqui, irmãos. Quantos desses homens não drenam a sua energia, a sua vida, a sua saúde por essa fidelidade, para corresponder àquilo para o qual eles foram chamados? Quantos não negligenciam a própria família por essa fidelidade? E entenda que eu sei profundamente que negligenciar a família é um erro e eles, na verdade, não estão sendo fiéis ao Senhor nisso, porque estão negligenciando aquilo que eles deveriam proteger e nutrir. Mas a verdade é que eles fazem isso na mais profunda convicção de que estão sendo fiéis ao Senhor e invariavelmente a igreja do Senhor colherá benefícios disso. Mas ainda assim, irmãos, haverá uma luta constante nessa relação dele com a sua família, porque ele sempre tentará andar no limite entre a negligência do lar e a negligência à igreja. Agora, por que isso acontece? Por que essa compulsão? Por que esse anseio tão vigoroso? Porque essa dedicação tão intensa a corresponder àquilo que o Senhor o chamou. E esses são os pontos da nossa reflexão. Porque a palavra de Deus é sua determinação, é sua devoção e é sua motivação. E a reflexão desse sermão de hoje nasceu, irmãos, de um texto que nós passamos rapidamente por ele. Passamos rapidamente o versículo 9 do capítulo 1. E diz o seguinte: o apóstolo Paulo relata para Tito o que significa ser repreensível, aqueles que ele deveria separar para o presbiterato na igreja, para o ministério da palavra, para o pastoreio da igreja. E no final dessas descrições, o versículo 9, ele diz: alguém apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Então nós vamos refletir um pouquinho sobre o que significa esse apego. Porque ele é tão determinante, porque ele funciona como um imperativo do qual o oficial não pode fugir. Ele enfrenta desconfortos para obedecê-lo. Ele drena a sua própria vitalidade para obedecê-lo. Então, primeiro ponto, sua determinação. Que a palavra de Deus é sua determinação. A palavra de Deus é o seu imperativo. E aqui nós não vamos observar o versículo 9 agora. Nós vamos observar o versículo 1 do capítulo 2. Agora deixa eu falar um pouquinho antes de chegar lá sobre essa determinação. Irmãos, a palavra de Deus e toda a doutrina que nasce dessa palavra é o dialeto dos ministros da palavra.
não é uma mera opção para ele, na verdade, existe o mais profundo temor de impor a sua própria vontade ao invés da vontade revelada de Deus, a vida da igreja, as necessidades da igreja. E essa realidade e convicção lateja constantemente em sua mente e em seu coração. Tal realidade o faz fatigar nos estudos da palavra, investir no estudo, capacitação, aperfeiçoamento na palavra, porque ele não tem opção simplesmente. Porque esse é um impulso interior, inquietante. Agora, o ponto é, por que nós observamos tanta obrigatoriedade? Porque nós observamos como essa determinação o conduz, o guia. Porque os oficiais fiéis, eles sabem que as suas próprias palavras não curam. As suas próprias palavras não salvam, somente a palavra do Senhor. É por isso que homens assim são tão reticentes em contar o seu próprio testemunho, em contar as suas próprias histórias, em expor as suas próprias vontades, em expor as suas próprias percepções, porque eles simplesmente sabem que eles não cumprirão com a missão que eles receberam pregando da sua própria vontade, pregando a sua própria palavra, porque elas não salvam. Elas podem entreter, mas à medida que elas entretêm bodes e lobos, elas matam ovelhas, porque as suas palavras não têm poder. Porque oficiais fiéis compreendem profundamente que se eles falarem a partir da sua própria verdade, da sua própria vontade, na verdade, eles matarão ainda mais, eles corromperão ainda mais o moribundo. Porque é isso que nós somos moribundos. Nós somos mendigos que carecem do pão, nós somos pedintes que carecem do alimento. É isso que nós somos. Assim como o próprio pregador, assim como o próprio oficial, e ele tem a mais profunda percepção, porque ele vai à palavra muito mais do que vocês. Ele vai à palavra muito mais do que qualquer um. Isso lhe dá a profunda percepção de que somente ela pode salvar, é somente ela que pode nutrir. E não é esse o contraste que Paulo faz? Aqui no versículo 1 do capítulo 2, é esse justamente o contraste que Paulo faz. Observe o texto que nós refletimos no último sermão, Tito capítulo 1, versículo 10 ao versículo 16. O que é que Paulo está fazendo ali? Paulo expõe o motivo central dos problemas daquelas igrejas. Paulo está escrevendo para Tito, que está ali pastoreando interinamente as ovelhas, as igrejas que estavam ali na ilha de Creta, e ele escreve justamente fazendo esse diagnóstico. Esse era justamente o problema. Tudo era resultado da falta de fundamentação bíblica adequada. E aquelas igrejas não tinham fundamentação bíblica adequada porque aqueles que se colocaram como mestres estavam pregando da sua própria vontade. Eles estavam sendo infiéis. A compreensão de Paulo é muito simples. Comportamento segue conhecimento. Simples. Comportamento segue conhecimento, ou seja, nós agimos segundo as convicções que nós formamos. Isso quer dizer que doutrina sã gera uma conduta sã. Igrejas não precisam ser entretidas com emoções humanas. Igrejas precisam compreender a palavra. Agora, a grande dificuldade, e isso é verdade, é que as pessoas estão tão levadas a experimentar sensações que quando vão à igreja, elas esperem que uma música lhe toque, ela espera que a oratória do pregador seja marcante, envolvente e lhe toque. Na verdade, elas não esperam encontrar o estudo sério e profundo da verdade de Deus. Não esperam. Paulo
aqui estava diante de igrejas cujos mestres não eram comprometidos com a verdade de Deus, mas com as suas próprias verdades. Por isso, ao invés de serem instrumentos de cura, eles na verdade eram aparatos de morte, de destruição, de enfermidade. É por isso o contraste do versículo 1. Quando Paulo descreve do versículo 10 até o versículo 16 o papel que aqueles homens exerciam e as consequências disso, e no capítulo 2, no versículo 1, ele se volta para Tito e ele é bem marcante. Tu, porém, ao contrário deles, eles se portam assim, a conduta deles é essa, a consequência é essa, mas tu... Por que ele está dizendo isso? Porque ele sabe da fidelidade de Tito. Tu é diferente, tu és comprometido, tu és dedicado, disso tu não pode fugir. Desse desconforto, dessa luta, dessa batalha, tu não podes fugir, tu porém. E é enfático mesmo aqui, apesar de ser uma palavra tão pequenininha, ao contrário dos falsos mestres, tu que és fiel. E Paulo usa isso diversas vezes, tanto para Tito como para Timóteo, diversas vezes. Tu, ó homem de Deus, escrevendo para Timóteo. Tu, pois, ser sóbrio, escrevendo para Timóteo. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Existe um falar específico para a sã doutrina, irmãos. É interessante isso. Não é somente estudar a Bíblia e falar de qualquer forma. Existe uma forma específica de instruir segundo a sã doutrina. Algo muito específico. Fala que é um imperativo que significa ensino. Tu, porém, ensina o que convém, ou seja, o que é adequado, o que é apropriado, o que é decente. A sã doutrina, o ensino saudável. E observa aqui o que está sendo dito, como eu fiz referência. Paulo está afirmando que existe uma conduta e linguagem específicos que a sã doutrina exige. É por isso que ele está fazendo o contraste. Aqueles que professam conhecê-lo, na verdade a sua conduta contradiz o conhecimento que eles dizem ter. Existe um estilo de conduta, uma linguagem que não contribui para o correto ensino da palavra de Deus. Agora, irmãos, com esse entendimento em mente, observe como a escravidão da palavra de Deus, a palavra de Deus, molda como imperativo a vida dos ministros da palavra. A forma como ele e a sua família vivem impactará drasticamente a mensagem que ele prega. Às vezes nós nos deparamos com homens infiéis à palavra, com filhos rebeldes de pastores, de oficiais da igreja, com esposas insubmissas e tolas de oficiais da igreja, esposas de oficiais da igreja que não são envolvidas com a igreja, que não amam a igreja, que não se dedicam à igreja. Nós nos deparamos com pessoas assim e nós percebemos a causa da infidelidade de oficiais à palavra, ao ponto de, mesmo sendo tão grosseira a evidência de infidelidade, essas pessoas ainda continuam nessas igrejas. Mesmo diante de tanto testemunho de reprovação. Por que isso acontece? Pela introdução que eu disse. Insensibilidade, miopia, cegueira e morte. E aí, com medo da mudança, do desconforto da mudança, o que é que essas pessoas fazem? Elas criam desculpas para o próprio oficial. Mas também é filho, né? É a fase da rebeldia, não é? É a fase da dificuldade, né? Também o que ele vai fazer? Mas também ele que é o pastor, não é? Não é ela. Nós devemos nos preocupar com ele. Com ela, não. Nós começamos a criar racionalizações para isso. Quando está tão na cara, tão notório, que o nível de degradação dos seus oficiais
irá reverberar nas suas ovelhas. Simples. E essas famílias mantêm os seus filhos lá. Elas se mantêm lá com o seu cônjuge. Até o seu casamento ser diluído. Até os seus filhos se perderem na universidade ou nas amizades. Por que isso? Por desnutrição. Desnutrição da palavra de Deus. O que isso significa na prática, meus irmãos? O que significa na prática, então? Que o privilégio que esses homens receberam de serem instrumentos de vida da parte de Deus trará renúncias e sacrifícios a ele ou à família dele. Isso é padrão. Padrão. Significa que muitos comportamentos, condutas, roupas e coisas que as ovelhas desfrutam, eles simplesmente não desfrutarão. E eles precisam ser cientes disso e os seus filhos também. E isso acontece pelo simples fato de temerem ser ele e o seu lar instrumentos de contradição daquilo que eles pregam, ou até desculpas alheias. Mas o filho do pastor faz. Mas a esposa do pastor tem. Por que oficiais fiéis são escravos da palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é sua determinação. É o seu imperativo. Mas também porque a palavra de Deus é a sua devoção. Esse aspecto está muito ligado ao anterior. Mas aqui nós observamos os efeitos interiores do coração daqueles que são escravos da palavra. Nós observamos aqui como funciona e aí nós vamos para o versículo 9 do capítulo 1. Nós observamos aqui como funciona o compromisso do coração de ministros fiéis. Esse aspecto é importante porque nós aprendemos a quem realmente se destina a devoção dos oficiais da igreja, oficiais fiéis. Isso porque muitas vezes nós não compreendemos isso e acabamos chegando a conclusões erradas quando nós somos pastoreados por homens assim. Observa o versículo 9 do capítulo 1, diz assim: homens, obviamente, descrevendo aqueles que Tito deveria constituir ali como presbíteros, como bispos, homens apegados à palavra fiel. Apegado aqui nós observamos já, significa ser agarrado firmemente, ser devotado fortemente, ser alguém que vive por e para isso. A palavra fiel. Observe que ele é compelido à fidelidade e devoção à palavra de Deus. Aquilo aqui que Timóteo Paulo chamou na primeira carta que ele escreve a Timóteo de aspiração. Aqui é descrito como esse apego, esse forte apego, dedicação. Isso porque a satisfação dele só se aquietará se observar fielmente a palavra. Caso contrário, o seu espírito ficará conturbado e inquieto, porque ele negociou em alguma medida. Ele corrompeu o tesouro que foi confiado a ele em alguma medida. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina. Paulo está falando da doutrina que Tito conhece, do ensino do apóstolo Paulo. Agora, qual o motivo de tamanha dedicação? Cumprir a missão. A dedicação é justamente para cumprir a missão, é o que ele diz. De modo que, para que tenha poder, para que a tua vida não contradiga o que tu fales. De modo que tenha poder, ou seja, de que não tenha com que lhe acuse, tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Agora, o que isso significa na prática? E eu gostaria muito de chamar a atenção de vocês para esse ponto aqui. O que isso significa na prática? Que
oficiais fiéis viverão para fazer conhecida e vivida a palavra de Deus. Não somente ocuparão o púlpito, mas inculcarão a palavra com todos a instrumentalidade disponível, inculcarão a palavra. Que nenhum prazer ou afeição desse mundo tomará o coração de homens assim. Eles viverão para isso e por isso, porque entendem que dessa forma eles serão fiéis ao Senhor. Significa que homens assim viverão intensamente para fazer essa palavra conhecida. Que o compromisso desses homens com suas ovelhas será sempre pela palavra e nunca por qualquer tipo de favoritivismo ou benefícios. Que os cristãos, significa que os cristãos devem confiar em homens assim. Porque o principal compromisso deles é com a sua fidelidade à palavra de Deus. Não com você, com as suas necessidades ou com as suas aprovações. Agora, por favor, irmãos, observe como isso é absurdamente reconfortante para vocês, para as ovelhas. Observe como isso é absurdamente reconfortante. Homens assim não têm o compromisso com os seus próprios prazeres, com as suas próprias necessidades, com os seus próprios anseios. Eles vivem pelo Senhor. Eles vivem para o Senhor. E aqui eu queria fazer uma aplicação muito pontual, absurdamente prática, que talvez muitos aqui experimentaram. Muitos aqui. Porque, e eu quero fazer uma pergunta para direcionar essa reflexão. Por que assimilar profundamente essa realidade é importante para a igreja? Porque é importante assimilar profundamente, aplicar profundamente essa verdade de que oficiais fiéis, e você tem que diagnosticar, dizer, onde eu estou. Qual é a igreja que eu faço parte? Quem são os meus oficiais? Aqueles que me pastoreiam. Quem são? Você vai chegar a uma conclusão. E se você chegar à conclusão de que esses são homens de Deus, fiéis, comprometidos com a palavra, comprometidos com o Senhor, se você chegar a essa conclusão, você tem que assimilar isso profundamente no coração. E isso é muito importante. Por que isso é muito importante? E eu acho que muitos aqui já vivenciaram isso. Preste atenção. Porque em alguns momentos, ou em algumas situações, você será tentado a pensar que existe algum compromisso dos oficiais de machucar você. Você será tentado a pensar isso. Você será tentado a pensar que existe um compromisso pessoal do oficial, dos pastores, para machucar você. Um compromisso para lhe humilhar. Um compromisso para lhe envergonhar, lhe fazer sofrer, lhe causar dor. E eu sei que muitos aqui já experimentaram isso. Muitos. E isso será um grande prejuízo para você e para a igreja. Porque quando você os coloca nessa condição de inimigos, de oponentes, você simplesmente não é pastoreado. Você blinda o seu coração para a correção. Você se torna inacessível. Inacessível, nessa metáfora de pastoreio, significa irresgatável. E eu sei que nós somos tentados. Ninguém gosta de ser corrigido, irmãos. Ninguém gosta de ser corrigido. Ninguém gosta de se aproximar de alguém que vê erros que nós não vimos, que vê falhas que nós não vimos. Que nos considera falhos quando nós tínhamos a plena convicção de que nós estávamos corretos, certos. Ninguém gosta. E nós sabemos calcular isso, irmãos. Oficiais sabem calcular isso. Mas isso não pode perdurar. No primeiro momento, isso é natural.
É natural, mas isso não pode perdurar. Porque se perdurar, você fez a conclusão incorreta. Nós não somos seus inimigos. Nós não temos compromissos com as nossas vontades e em ter gozo em fazer você chorar e sofrer. Ter gozo no seu erro, nas suas falhas. Existe um absurdo desconforto para mostrar os seus erros, lhe amando, para mostrar as suas falhas. Sabe o que são isso, irmãos? Eu vou dizer de outra forma para não parecer, não dar a ideia de ser legalista, de ser moralista. Significa que existem traços seus que foram rabiscados de forma incorreta e por isso você não está parecendo com Cristo como você deveria. É isso que significa. Você está sendo conformado conforme a imagem de Cristo. E existem traços que não estão parecendo com Cristo. Para você entrar nesse molde, existem algumas arestas aqui que precisam ser aparadas. E você não as viu. Mas Deus colocou ao seu redor homens que veem. E por isso você está sendo ajudado. Você precisa se parecer com Cristo. Mas para isso, essas arestas precisam ser aparadas. Precisam ser cortadas. Precisam ser lapidadas. É necessário que isso aconteça. Então não tire as conclusões erradas. Oficiais fiéis amam vocês não porque vocês são suas ovelhas, mas porque vocês são ovelhas do bom pastor. Ovelhas do Supremo Pastor. Tesouro não deles, mas do Supremo Pastor. Tesouros do Supremo Pastor. Tesouros do grande Rei. Tesouros do grande Senhor. Simples assim, irmãos. Simples assim. Compreender isso, irmãos. Compreender o profundo compromisso de homens escravos à palavra de Deus não permitirá que você transforme instrumentos de graça em inimigos pessoais. Não existe nenhum prazer nisso. Se vocês observarem, a identificarem, começar a aperfeiçoarem a vida piedosa para identificar quando Satanás fala aos seus ouvidos, vocês vão discernir isso. Se vocês adestrarem a alma, a vida piedosa para identificar o dialeto da carne, você vai perceber isso. Porque é uma maldade muito gritante, irmãos. Colocar pessoas que lhe pastoreiam como homens perversos que sentem prazer no sofrimento e na humilhação de outros. Sério? Não é perversidade isso? Aquele que prega a palavra, num determinado momento, sente um gozo absurdo em ver você chorando. Em ver você sendo humilhado, em ver você sofrendo. Se você identificar um pouquinho, você perceberá que é Satanás lhe seduzindo. Você vai perceber isso. Que é a sua carne falando quando deveria ser mortificada. Você perceberá isso. Porque até chegar à exposição da sua falha, existe uma barreira de desconforto absurda que precisa ser vencida. E somente homens que são comprometidos com a sua salvação fazem isso. Simples. Assim. Simples. Simples assim. Talvez esse mundo tenha tido acesso ao nosso coração como não deveria, ao ponto de nós reconhecermos como amor aqueles que só afagam o nosso ego. Isso não é algo novo no ministério não, irmãos. Isso é algo muito comum, muito comum, muito. Faltam dedos nas mãos. Absurdamente comum. Sabe, irmãos, essa compulsão por pregar a palavra, por instruir a palavra, por ver
pessoas sendo moldadas a Cristo é tão envolvente, é tão intrigante, irmãos. Ao ponto de perceber, às vezes eu escuto relatos, irmãos, de famílias que estão passando por dificuldades. Sabe o que é que eu penso? Eu disse, meu Deus, se ela estivesse na nossa igreja. Meu Deus, ela seria transformada de forma tão avassaladora. Tão avassaladora. Seria nutrida de forma tão especial, tão magnífica. Ela seria levada a enxergar, a perceber. Às vezes eu quando escuto alguns relatos, eu queria conversar com essa pessoa só uma vez, rapaz. Queria ter uma conversa com ela, bem séria, bem sensata, bem tranquila. Porque eu sei que tem muitas coisas que essa pessoa não consegue enxergar. E eu queria pelo menos dar o benefício de remover dela a ignorância para que ela veja. Somente para que ela veja. Para ver. Porque escravos da palavra veem as saídas, irmãos, as saídas. Os remédios, as soluções, é tão nítido, irmãos, é nítido, é absurdamente nítido, Senhor, meu Deus, bastaria se dedicar um pouquinho mais aqui, Deus, bastaria submeter um pouquinho mais, bastaria ouvir um pouquinho mais, por quê, Senhor? É assim que eu enxergo na vida de vocês, irmãos. Eu sei como vocês chegaram aqui, eu sei como vocês estão. Ver a palavra de Deus trabalhando, irmãos, é tão prazeroso, é tão empolgante, é tão envolvente. É o nosso próximo ponto, a motivação. É a motivação. O que motiva homens assim? Não são bens, não é conta bancária, irmãos, não é um carro novo, não é nada disso. É ver o caráter dos filhos de vocês sendo moldados e formados em piedade. Piedade, irmãos. É ver mulheres que outrora eram rebeldes, que não sabiam se vestir, que não eram submissas ao seu marido, se tornando uma mulher preciosa, virtuosa. O que paga isso? O que paga isso? Nada. Essa é a motivação, irmãos. É essa a motivação. Existe uma motivação por trás disso tudo. São as riquezas do mundo por vir. A motivação é justamente essa. É a simples satisfação de corresponder ao propósito da vocação conferida por Deus. Capítulo 1, 1 de Tito, versículo 1 ao versículo 3. Nós já vimos esse texto. Quando a palavra de Deus é compreendida e vivida, vidas são transformadas, famílias são transformadas em testemunhos de piedade e devoção ao Senhor. A motivação é o compromisso de ver isso daqui acontecendo, quando ele diz, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo o que produz a piedade, que é uma vida completamente dedicada, consagrada a Deus. Na esperança da vida eterna, ou por causa ou para a vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Imagina o que isso significa, irmãos. Nós somos instrumentos que pregam isso daqui. Nós pregamos isso daqui para que os eleitos de Deus experimentem a fé e a esperança da vida eterna. Porque quem prometeu é o Deus que não pode mentir, e nós temos que levá-los a experimentar isso, a enxergar isso, porque o Deus que não pode mentir prometeu.
E nós tentamos inculcar a fé, inculcar o conhecimento da verdade, inculcar a esperança a corações conturbados, a vidas conturbadas, porque nós somos os instrumentos que demonstram isso, que inculcam isso, porque o Deus que não pode mentir, que prometeu. E quando nós vemos pecados que não são vencidos, lutas que não são vencidos, nós voltamos para esse texto. O Deus que não pode mentir prometeu esperança, paz, contentamento. O Deus que não pode mentir. Discipulado, aconselhamento, visita, pregação, para que seja experimentado isso daqui. Porque o Deus que não pode mentir prometeu. Essa é a motivação. Essa é a motivação de ver crianças participando na escola bíblica de férias aqui. Lindas, lindas, recitando versículo bíblico, cantando louvores, lindas. É isso que dá um profundo regozijo. De ver jovens que chegaram aqui quando meninos, agora servindo. É isso, é essa a motivação. Essa é a motivação. Porque aprove a Deus salvar pecadores pela loucura da pregação através de pecadores. Compreender que a salvação de pecadores usa a instrumentalidade também de pecadores é a percepção da mais profunda graça. De saber que nós fazemos parte do crescimento espiritual de forjar famílias piedosas de outros. O cansaço vale a pena. Noites mal dormidas vale a pena, recursos gastos vale a pena, energia drenada vale a pena, porque esse é o gozo que Deus dá a oficiais fiéis. A satisfação vem pelo entendimento de ser um instrumento por meio do qual Cristo será conformado naqueles por quem Ele morreu. Cristo. Observe como isso é verdade, irmãos. Porque tantas vezes o ministério chicoteia tanto, machuca tanto, açoita tanto. E homens assim continuam amando aqueles que lhes morde, que lhes machuca, que são agressivos e ingratos. Porque a motivação não vem por vocês mesmo, mas é de ver Cristo em vocês. Esses são homens fiéis à palavra. Esses são oficiais escravos à palavra de Deus. Escravos. Essa motivação, então, irmãos, obviamente é sobrenatural. Sobrenatural. Não é o que fazemos. Não é o que recebemos de outros homens, mas é aquilo que Deus confere, porque a obra dele precisa ser completada. E é justamente por causa desse caráter sobrenatural que essa motivação resiste, apesar das intensas dificuldades, oposições e obstáculos. Então, para concluirmos, por que oficiais fiéis são escravos da palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é sua determinação, sua devoção, sua motivação. E, irmãos, olha, eu realmente creio, sabe? Eu creio realmente que é quase impossível não concluir a maravilhosa bênção de ter ministros com essa característica. É impossível não fazer essa conclusão. Então, não olhem para mim quando eu digo isso.
Não tenho nenhuma intenção aqui de ser alvo disso, mas sou eu que estou pregando aqui. É a mais absurda bênção de Deus ter ministros comprometidos em mortificar a nossa carne e nos levar ao encontro do Senhor. É uma bênção maravilhosa. É um maná dos céus. É ter a experiência contínua de ter um instrumento de graça e um testemunho de Cristo constantemente próximos a nós. Vamos orar. Nosso Senhor, graças nós damos a Ti porque percebemos o Teu abundante amor. Percebemos ainda mais que não merecemos, ó Deus. Não merecemos o perdão que é jorrado sobre nós prodigamente todos os dias. Percebemos as Tuas misericórdias que, apesar dos nossos erros, continuam nos acordando em graça para mais um dia onde nos dedicaremos à glória do Senhor. Percebemos o cuidado do Senhor, a Tua santa providência que nos leva a ser instrumentos de graça para aqueles que estão perdidos assim como nós estávamos. Nós Te louvamos, ó Deus, exaltamos o Teu santo e maravilhoso nome por nos conceder a graça do entendimento da Tua palavra, ao mesmo tempo que suplicamos, ó Deus, profundamente que o Senhor aplique o nosso coração, nos faça experimentar a fé que é dos eleitos, a esperança da vida eterna que o Senhor, que não pode mentir, prometeu, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a ver surgindo no nosso meio homens que são escravos da palavra, homens que aspiram o ministério, homens que se sacrificarão pelo rebanho, ó Deus. Em nome de Jesus, rogamos a Ti, suplicamos a Ti, ó Deus. Amém.